E aí, professor Roberto Salles, vamos pra vitória? Estamos numa situação favorável, mas precisamos trabalhar até o último minuto. Fale com os amigos sobre o nosso plano de gestão universitária. Assumimos vários compromissos com a comunidade. Principalmente o de defender de modo intransigente os interesses dos funcionários, professores e estudantes, garantindo as conquistas destes segmentos. Conhecemos os problemas e temos as soluções. Iremos elaborar e implantar uma política de manutenção preventiva e permanente dos prédios da UF. Implantaremos também, conforme dispõe o decreto número 4.971 de 2 de 2004, o plano de saúde do servidor ativo e inativo. Vamos democratizar a gestão do AP, valorizando e capacitando os seus servidores, sobretudo os profissionais de enfermagem. Garantiremos o apoio institucional aos grupos de pesquisa, recuperando os níveis de financiamento das fontes já existentes e criando novas. Ampliaremos o número de bolsas e melhoraremos a qualidade da alimentação na UF. Criaremos uma política de alimentação grátis para os alunos de menor poder aquisitivo. Implantaremos a moradia estudantil na UF para assegurar a permanência do aluno na universidade. Promessa é dívida. Criaremos um plano institucional para a captação de recursos nos órgãos de fomento. Consolidaremos a política de pós-graduação para elevar o conceito da UF no cenário nacional. Além destas propostas, temos muitas outras, como a implementação de uma política de interiorização com responsabilidade. Inclusive para evitar o que aconteceu em Rio das Ostras. Contamos com você nos dias 30 e 31 de maio e 1º de junho, votando em Roberto Salles e Emanuel. Afinal, A UF somos todos nós! nós, organizados enquanto uma frente libertária de intervenção política denominada Movimento de Ação Direta, MAD, nos orientamos de maneira tática e estratégica pela perspectiva da autogestão econômica, social e política de toda a sociedade. Informamos a toda a população de Niterói que estamos ocupando o 7º andar da reitoria desta instituição, com o intuito de questionar o não cumprimento, por parte da reitoria, da pauta de reivindicações assinada pelo representante da atual gestão da UF, senhor Roberto Salles, na data de 6 de setembro de 2011. Esse material é de 2006, né? Da primeira gestão do Salles, que foi quando ele foi eleito. A gente está no ano de 2012 e tem uma matéria no Globo que diz que a moradia estudantil só vai ficar pronta no ano de 2013, né? E esse movimento entende que isso é mais uma manobra da reitoria. Isso para nós é muito grave, porque a gente entende que defender uma universidade pública, gratuita, de qualidade, implica, obviamente, garantir condições para que o estudante possa estar na universidade. Essa luta é uma luta histórica do movimento estudantil. A nossa ação ela está em dois eixos, né? Ela está orientada em dois eixos. Você tem um eixo econômico e um eixo político. O eixo econômico está diretamente relacionado à pauta de ação estudantil, com foco na questão da moradia, porque é uma questão gritante na universidade, principalmente porque tem uma evasão de mais de 30% de estudantes que saem da UF por conta de não ter mecanismos de se manter dentro da universidade por falta de bolsas e infraestrutura. Já que estamos aqui para falar sobre a ocupação, acho que o que eu tenho para trazer de colaboração aqui é de que, da forma como eu observo que está organizada a sociedade hoje, é nosso dever ocupar a reitoria da nossa universidade. O movimento, o MAD, ele se organiza, né, prezando pela não liderança, pela não hierarquização. Não há qualquer preponderância de liderança, de representatividade dentro do movimento, né? É um movimento que não se organiza, né, não tem qualquer vínculo com partidos, né? Um movimento que se autogere, né? Os membros eles estão construindo o movimento, realizam atividades em conjunto, né, através de discussões, em reuniões abertas ao coletivo, né, ao movimento. Um movimento que desempenha qualquer atividade, qualquer material produzido, né, qualquer atividade realizada por seus membros tem que ser passado pelo coletivo, né, ele preza pela horizontalidade.
O acampamento, ele é uma tentativa também da gente proliferar mais e explanar, né, publicizar, tornar a vergonha pública, né, a questão da moradia, né, porque o acampamento ele é efetivado após uma assembleia de aproximadamente 800 pessoas, em que nós fomos lá, né, houve toda uma dinâmica e o que eu entendo é que a Assembleia ela não deliberou nada de concreto, né, não levou suas pautas adiante. E eu falo isso embasado no processo histórico, né, porque se a gente pegar a primeira Assembleia, há uma grande, eu diria assim, proliferação da ideia de greve, que aparentemente teve uma adesão maciça, né, na primeira, mas que na segunda já teve uma diminuição drástica, né, foi para 200 pessoas, 200 pessoas apenas compareceram para debater o futuro da greve, então isso já é problemático, né, porque na terceira teve 90, né, ou seja, tá se esvaziando politicamente o debate, que poderia estar sendo feito numa proporção inversa, né? Poderia estar crescendo a greve, ao invés de estar diminuindo. E essa diminuição, ela também denuncia e ela nos apresenta uma configuração de condução da greve que eu presumo que é onde as diligências realmente queriam entrar, né? Ou seja, quanto menos interferência há numa assembleia, menos problemas há de se direcionar para um caminho que se pretende, né? Que nesse caso é um caminho burocratizado. Roberto Salles, Sociedade de Niterói. Estamos aqui de volta e estamos aqui para ocupar a reitoria novamente. Quase um ano atrás a gente passou por esse processo, vocês viram na mídia, vocês viram na imprensa, vocês viram o bandeirão que estava lá em cima no prédio da reitoria. E vocês sabem que a gente tem problema. A gente sabe que tem problema. A gente sabe que a universidade está cheia de contradição. A gente vive essas contradições. Não só a universidade, mas a cidade também. Todos passamos por elas. E a gente tem agora uma greve estudantil. Estamos em greve. Eu acho que a primeira questão que a gente tem que estar refletindo aqui é o porquê da ocupação, né? Não é a primeira ocupação, não é a última ocupação. Nas universidades públicas brasileiras, de uma maneira geral, e as ocupações naturalmente vão ser questionadas, né? Vão ser deslegitimadas por quem representa, no caso, a gestão desses órgãos, né? E os governos. A primeira questão que pode acontecer é da ocupação se transformar numa espécie de fetiche, ou seja, se ocupa um espaço porque depois você vai ganhar uma grande visibilidade no espaço onde você estuda, você vai poder se beneficiar socialmente da grande visibilidade que se tem ao ocupar um determinado lugar e de, consequentemente, ter todo um conjunto de holofotes sobre você. Quando a gente ocupa um espaço público, quando a gente ocupa um espaço que não é o nosso privado, como a nossa casa e tal, a gente está colocando em questão de quem é aquele espaço, né? Se é de quem administra sobre os regimentos da legislação burguesa, ou se é quem habita aquele espaço, se é quem construiu aquele espaço. E no último dos casos, quem paga aquele espaço, né? Que na minha opinião é de menos, mas como a gente viu na sociedade mercantilizada, esse pagar, ele entra muito em reivindicação quando algo quando alguma decisão é tomada à revelia, né? É uma tarefa fazer isso porque a gente sabe que atualmente a maior parte da sociedade, uma boa parte da sociedade, se não está cooptada por esse sistema e a forma como ele se organiza, está pelo menos aceitando calado o que está acontecendo. E se a gente acha que isso que está acontecendo e essa forma do que está acontecendo está equivocado, a gente precisa fazer algo, e nada melhor do que uma ação direta, como ocupar a reitoria de uma universidade para jogar essa contradição a público. Não, o que eu queria tentar falar mais é
como que os processos que acabam acontecendo, né, na nossa lida enquanto estudantes com a reitoria, né, com a gestão da UF, acaba realmente sendo muito parecida com a experiência que a gente tem quando a gente tenta interferir em alguma coisa, né, nas decisões do governo também. E aí, como exemplo disso, a gente tem tantos, né, como na questão do Reúne. Né, quando o Reúne, por fim, foi ser implementado, né, foi feito a portas fechadas, né, fora do alcance da interferência da comunidade acadêmica. Né, e a gente fica pedindo audiência pública para que a gente possa tentar dar conta desse processo, né, participar desse processo. E aí me remete a uma experiência que eu tive, né, inclusive enquanto estagiária, né, de saúde mental, tentando conseguir audiências públicas para discutir a privatização da saúde, onde a gente acaba ocupando a Câmara Municipal de Niterói porque a gente estava vendo que as OS estavam sendo aprovadas, né, a despeito de toda a movimentação que estava tendo ali em volta. E aí, com a medida que eles tomam, justamente também, né, subir para o segundo andar da Câmara e tomar essa decisão, votar por isso a portas fechadas. Aquela matéria no Globo, onde você diz que vai entregar a moradia ano que vem, sem prazo, ano que vem, janeiro, julho ou dezembro, 31 de dezembro, eu não estou entendendo. Aquele prédio está pronto, eu entrei naquele prédio, aquele prédio tem água, aquele prédio tem luz, aquele prédio é dos estudantes, aquele prédio não é seu. Se precisa construir muro, não, a gente não está no zoológico, a gente está na universidade. A gente não precisa de muro, a gente não precisa de muro, a gente precisa de oportunidade. A gente não precisa reproduzir mais uma vez a lógica lá de fora. Muro não queremos muro, isso aqui é aberto, isso aqui é nosso. A moradia estudantil ela proporcionaria uma interlocução entre os próprios estudantes e consequentemente, uma construção de uma consciência crítica comum, né, um ethos comum dentro desse espaço. E eles morando em moradias privadas, eles vão sempre ter uma relação cada vez mais na base da perspectiva individual. Outra questão muito grave é a questão dos bandejões. Temos pouquíssimos bandejões e para utilizar esse serviço a gente normalmente perde 1 hora, 1h30, 2 horas na fila. Isso também atrapalha muito. Outra questão que tem nos preocupado também e que é a pauta que estamos reivindicando nesse processo é a questão do convênio muito estranho que a universidade está fazendo com o Banco Santander. A partir daqui para frente não teremos mais carteirinhas de papel, só aquela carteirinha, que na verdade não é uma carteirinha, é um cartão do Banco Santander. Ela nem traz o nosso número de matrícula, então quando precisarmos apresentar a carteirinha para conseguir descontos em cinema, teatro, vários espaços, a gente precisa apresentar o cartão Santander, que está sendo chamado de carteirinha UF, e também a declaração que a gente imprime no site para provar que a gente está na universidade. Então eu acho isso muito problemático. Esse cartão ele tem convênio também com o sistema de Rio Card, com vários bares e restaurantes que eles estão dizendo que vão dar desconto pra gente, assim, e os alunos estão sendo atraídos por isso. Entrando um pouco mais nessa questão das instâncias políticas estudantis, a gente encontra uma grande heterogeneidade, né, entre as forças políticas que compõem o meio estudantil. Nesse caso eu estou falando diretamente da UF, né? Ou seja, na UF a gente tem forças estudantis que são autogestionárias e tem forças estudantis que se pautam pela heterogestão. Os que se pautam pela heterogestão tomam como encaminhamento das suas deliberações políticas os meios burocráticos. Os que são pautados pela autogestão e pela ação direta e que se organizam a revelia de partidos ou de qualquer ideologia burguesa, eles debatem aspectos que compõem a trama estudantil e social em espaços públicos, né? Ou seja, levam as suas deliberações para fazer debates em que todos têm o mesmo peso de opinião, em que todos têm o mesmo tempo para falar, em que todos possam de fato expor as suas mais banais questões em público, né? A universidade, no caso, ela é parte de uma totalidade. Que totalidade é essa? É uma sociedade. Ela não está fora da sociedade, ela é parte inerente da sociedade. E como é que é a forma de organização social? É uma forma baseada na desigualdade e os espaços de gestão que supostamente deveriam atender a totalidade da sociedade vai atender a determinados interesses hegemônicos na sociedade, né? Então, a gente vive sobre o paradigma
da representação, que é um paradigma que foi consagrado na Revolução Francesa, né? Baseado na ideia que o Rousseau vai defender no contrato social de que todo mundo é igual perante a lei, né? Então todo mundo é cidadão, conceito de cidadania, onde você tem possibilidade de interferência no poder através de um processo eleitoral. Então você elege os seus representantes e esses representantes estariam falando em nome do interesse comum, do interesse público nesses espaços. Então, no caso da universidade, que espaços são esses? Você tem os colegiados dos cursos e você tem representações nesses colegiados, né, que estariam falando em nome das suas bases, e você tem representações no Conselho Universitário, que seria o órgão máximo de deliberação da universidade. E, em tese, a universidade é uma instituição autônoma. Ou seja, se ela é uma instituição autônoma, significa que ela pode se autodeterminar segundo os interesses da comunidade acadêmica, ainda que essa autodeterminação vá contrariar interesses que são representados por forças políticas extra-universitárias, né? E o conhecimento seria um conhecimento desenvolvido de maneira livre, né? Não é um conhecimento baseado em interesses financeiros, econômicos ou coisas do gênero. Na prática, isso tudo é um discurso. Na prática, mesmo quando a gente não consegue, às vezes, desconstruir esse discurso, a gente percebe empiricamente que a universidade ela serve a determinados interesses. Dentro das nossas pautas, a gente tem um critério para sair aqui da ocupação. Exigimos a abertura imediata do processo de seleção para moradia estudantil e que esse processo seja exposto publicamente e dialogado horizontalmente com o corpo estudantil. Só assim a gente sai daqui. Não é pro povo, é pra quem? Havia orla, havia sede. Não é pro povo, é pra quem? Havia orla, havia sede. Não é pro povo, é pra quem? Havia orla, havia sede. Não é pro povo, é pra quem? Havia orla, havia sede. Não é pro povo, é pra quem? O senhor quer filmar bem? Filma bem. Isso, filma aqui agora. Isso, tá filmando bem? Tá, até logo.